Você gosta de ler? Você é daquele tipo de pessoa que prefere ler um livro do que assistir um filme? Gosta de histórias de biografia? Histórias de superação? Então esse podcast é para você. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Bambu Tagemento. Essa é a segunda temporada do 5º episódio. Eu sou a Paula, mais conhecida como a Paula do Diógenes, né? Assim como ele mandou eu dizer. Não obriguei a nada. E hoje nós estamos aqui com uma figura extremamente especial. A nossa escritora, né, que vai lançar o seu livro aqui na nossa cidade de Indiara, Rosimeire Feitosa. Rosimeire, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Uma honra ter você aqui. Muito obrigada pela oportunidade, eu que estou lisonjeada. Bom, e hoje a Rosimeire vai falar um pouquinho para a gente sobre o lançamento do livro dela, vai falar um pouquinho os porquês da Laura, né? Tem muita coisa aqui. Eu li, gente, eu recomendo, e tem muitos porquês aqui que a gente está curioso para saber. Mas antes de falar do seu livro, vamos falar um pouquinho sobre você. Quem que é a Rosimeire? É casada, é solteira, tem filhos? Fala um pouquinho de você para a gente, por favor. Bom, a Rosimeire é imagem e semelhança do Criador, filha amada de Deus. Sou casada com o Sidney Ferreira, tenho 23 anos, mas, no entanto, tem 34 anos que estamos juntos, porque somou aí namoro de 11 anos, 23 de casado. Temos 3 filhos, Mateus com 24 anos, Felipe com 20 e Esther Vida com 13. Olha só. Achei lindo o nome da sua filha, Esther Vida. Obrigada. Tem história esse nome também. Tem uma história. Tem alguma coisinha sobre isso aqui no livro, sim, né? E você é daqui de Indiara mesmo, Rosimeire? Sim, eu sou criada aqui em Indiara. Minha mãe só foi em Goiânia para me ter, né? Ela morava aqui em Indiara e a minha educação toda foi aqui. Moro aqui, já tenho 49 anos. Bacana. Bom, e a pergunta que não quer calar, né? Os porquês de Laura. Por que do nome Laura? Ah, sim, porquê do nome Laura. O nome Laura é um pseudo, né? Uhum. Eu não quis colocar o meu próprio nome, então usei um pseudônimo. É assim que fala, né? Isso. Então, e o objetivo de escrever esse livro, Os Porquês de Laura, é realmente para entender os meus porquês. Autoconhecimento. Conhecer mais a fundo a minha história, ressignificar meu passado, né? E com a minha história, muitos leitores também conseguirão se identificar, né? Com os porquês de Laura. Com certeza. Inclusive, eu li o livro, né? O Diógenes chegou com ele aqui, né? O Diógenes não gosta muito de ler, não. Eu já amo leitura. E eu cheguei e li, e assim... o mais interessante é porque é uma autorreflexão mesmo, né? Afinal de cada capítulo tem ali você deixou um espaço ali para a pessoa escrever sobre os sentimentos dela e ter uma reflexão, né? Verdade. Ali ela vai ter a oportunidade de também fazer uma reflexão como eu fiz, né? Porque cada capítulo tem um tema. Justamente. E Rosimeire, o que te incentivou a escrever o seu livro? Porque, assim, querendo ou não, a gente mora numa cidade de interior, né? É pequena, todo mundo conhece todo mundo. Verdade. E mesmo tendo o pseudônimo, a gente vai lendo o livro e sabe quem que é o Fernando, sabe quem é a Laura. E o que levou você a escrever essa biografia? O que te incentivou a fazer isso, mesmo sabendo que, de certa forma, você ia acabar se expondo? Sim, com certeza o que você falou tudo é verdade. O que me motivou realmente foi o que eu disse, autoconhecimento, né? Saber os meus porquês, que eu tinha vários porquês, né? Então, qual que é a minha missão? Por que eu não posso ter tudo que eu desejo, né? Por que eu passo por situações de privação? Por que eu sofro exatamente? Por que Deus não ouve as minhas preces? Por que eu não consigo ser feliz? Quem eu sou? De onde eu venho? Para onde eu vou? Então, esses eram os meus porquês. Então, tudo flui a partir das nossas origens, né? Então, eu escrevi como forma de autoconhecimento, para ressignificar realmente o meu passado, para encontrar a minha identidade e o meu propósito.
Que bacana. E, Rosimeire, você encontrou os seus porquês? Com certeza. Quem conseguir chegar até o último capítulo vai ver, vai poder, né, entender que eu encontrei sim. Os seus porquês. Eu achei bem bacana, porque você foi bem... Eu senti, lendo, que você foi bem sincera em cada capítulo que você escreveu, em cada palavra que você colocou ali, expôs algumas situações da sua vida. Me deu até quem for ler, né? Às vezes pode ter algum gatilho, pode até se... Qual que é a palavra que eu quero utilizar? Vai se colocar no seu lugar, né? Que já passou por situações parecidas com o que você passou. E você acredita que o seu livro pode ajudar mais pessoas a encontrar os seus porquês como você? Com certeza, né? Aqueles leitores que se identificar com a minha história, né? Com as reflexões que eu faço em cada capítulo, e os 3 últimos capítulos são decisivos. Então a pessoa tem que ler até o final, até a conclusão, para poder entender realmente, né? Mas já aproveitando, né, que você disse aí, moramos numa cidade pequena, né? Por mais que eu escrevi com um pseudônimo, as pessoas vão ler e vão se identificar, porque tem história de amigos, tem a minha família aqui, tem meus parentes, né? Por mais que eu escrevi de uma forma que é na terceira pessoa, né? E usei também a biografia para isso, as pessoas vão saber, né? De quem está falando ali. Então, já quero falar de antemão, gente. Quem já leu e se identificou, né? Eu não escrevi esse livro para agradar ninguém, nem tampouco para magoar ninguém. Então, aqui não é o podcast do Bambu Tá Gemendo? Isso. Não é o lugar de falar a verdade? Então, verdades sejam ditas. Escrevi uma biografia, claro que eu usei a terceira pessoa, não falei na primeira, eu penso, eu acredito, né? Usei uma terceira pessoa para estar falando, mas tanto eu, quando se trata de mim, ali claramente que sou eu que estou falando, né? Ou de algum personagem meu, né? Porque os personagens também têm que ter voz. Uhum. Eles têm sentimentos, né? Só está escrito a verdade. Entende? Só está escrito a verdade. Agora, os personagens que eu cito têm as verdades deles. Não quer dizer que são as minhas. Com certeza. Eu citei, né, o seu lado dos fatos. Os pensamentos deles, o que eles pensam acerca do assunto discorrido. Então, se magoou alguém, de antemão já peço perdão, essa não foi a intenção. Porque a verdade de um personagem meu não é a minha verdade. Eu estou ali narrando. Mas eu acho que não tem nem o porquê de ficar magoado, porque por mais que, assim, tem algumas coisas, alguns fatos que você viveu que são pesados, né, que são alguns traumas que você passou ali, mas eu acho que pelo contrário, você foi bem, foi fiel à sua história e você foi bem... não falou mal de nenhuma pessoa, você narrou um fato. Sim. Então, acho que não tem nenhum... Pelo contrário, acho que a pessoa até vai se sentir honrada de estar o nome assim. Não, mas acontece, por mais que... Paula. Ficar magoado, manda merda. Paula, mas acontece, porque a perspectiva do outro não é a mesma que a sua, né? Às vezes a pessoa está ali pensando que está agradando, que está ajudando, que está fazendo bem, né? E a outra pessoa não vê com esses olhos. Justamente. Então, quando eu citei o pensamento de um personagem do meu livro, que pode ser um parente, pode ser até meu esposo, né? Porque os personagens, eles têm que ter voz, tem que ter vida. Inclusive, eu pequei muito nesse livro. Eu falei bem pouco dos meus personagens. Bem pouco. Eu teria que ter falado mais para o livro ter mais vida, né? Para ele ter mais de 114 páginas. Ficou bem pequeno. Então, assim, cada personagem que você cita em um livro, é bom você descrevê-lo. O que ele pensa, o que ele acredita. Eu não gosto da palavra achar, porque achar, acho que ninguém fez faculdade de arqueologismo para estar falando acha. Mas as pessoas pensam, têm sentimentos, né? E eu coloquei no livro os sentimentos de algumas pessoas. Sentimentos de algumas pessoas sobre a perspectiva dela. Justamente. Não na minha,
entende? Uhum. Então é isso. Mas ficou bem interessante como você narrou também. Foi bem interessante o fato de você... Porque ali você acabou descrevendo a sua vida por completo, né? Desde quando você nasceu, onde você já teve um trauma forte, né? Ó, eu começando a contar aqui, né? Mas assim, até a sua fase de agora, né? De Sim, eu conquistas. segui a linha a linha Cronologia. cronológica e Uhum. por temas, né? Então, eu comecei ali desde a minha gestação, nascimento, adolescência, namoro, casamento, filhos. E falando em casamento e filhos, e a sua família, assim, sua família que eu digo, seu esposo, seus filhos, porque o seu esposo mesmo ali teve fatos que você narrou, que são de acontecimento de vocês, né, que é bem da vida mesmo ali de vocês. Como que foi sua família quando você falou, não, eu vou escrever uma biografia? Eles te apoiaram, aceitaram, falaram, não vai dar muito certo isso aí, não? Como é que foi o apoio da sua família em relação ao seu livro? Totalmente, totalmente. Eu estou lá, estava lá escrevendo, eles me observavam. Eu queria até que eles lessem, dessem opinião, mas ninguém quis, né? Então, só tiveram conhecimento acerca do conteúdo depois que realmente foi publicado, e que eles compraram o livro e que eles leram. E todo mundo concordou? Ninguém ficou meio assim, não? Não, todo mundo sabe que aqui está a verdade, né? E a gente não... Ó, uma das coisas que mais difíceis na hora de escrever o livro foi a autossabotagem. Uhum. Porque o meu cérebro ficava me sabotando o tempo todo. Para que você está escrevendo? Quem é você para escrever? Contar a sua história? Que história você tem? Cadê a sua história de sucesso? Então, eu penso assim, não é só histórias de sucesso que a gente tem que contar. Eu posso contar realmente os meus fracassos e, a partir deles, né, as outras pessoas vão saber como não fracassar. E outra questão, eu acho que a nossa vitória é dia por dia. Então, assim, só de você ter essa noção de tudo que você viveu desde o dia do seu nascimento e hoje você está aqui, uma mulher forte, empoderada e assim, lançando o seu livro, né? Só de você estar vencendo as suas frustrações, que não foi fáceis, né? E não é fácil, então já é uma vitória. Então, acho que as nossas vitórias é dia por dia. E com certeza, eu creio que o seu livro vai inspirar muita gente aí também a querer escrever sua biografia e vai ajudar muita gente aí a ou desbloquear os seus traumas e buscar o seu autoconhecimento, porque eu acredito, como você disse, se você se autoconhecer, é mais fácil de lidar com os problemas, né? Sim. Entender o porquê das suas frustrações, né? Com certeza. Eu entendi que esse foi a peça-chave do seu livro, né? Seu autoconhecimento para entender o porquê que isso acontece comigo. Por E isso, o porquê de Laura. Escrever também é curador. Né? Você escreve, você coloca ali aquilo, mas você também precisa ressignificar. Tá bom, foi isso aqui? Aconteceu? Né? Mas eu tenho que pensar agora o seguinte, não é o que aconteceu comigo, é o que eu vou fazer daqui para frente com o que aconteceu. Né? Por isso que eu gosto muito do capítulo, de um certo capítulo lá do perdão. Né? Uhum. Tem que ressignificar o passado. Deixar o passado lá no passado. E esse livro meu tem esse objetivo. Um dos objetivos, né? Através do autoconhecimento, deixar lá no passado o que tem que ficar lá no passado. Rosmeire, e 100% dos fatos que acontecem aqui no seu livro são reais? Aconteceram mesmo com você? Sim, com certeza. Né? E é por isso que eu disse, né? Se algumas pessoas que se identificarem com a história, se ver aqui dentro da história, como você já disse, que somos uma comunidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Se alguém se identificou, né, e não precisa ficar magoado, porque eu tenho as minhas verdades, mas os personagens também têm as verdades deles. Né? Então, eu acho que não tem o porquê de alguém ficar magoado, se sentir magoado, se ela souber quem ela é. Se ela tem clareza do que ela é, do que ela foi, não tem por que ficar magoado. Justamente. Eu costumo dizer que são pontos de vista diferentes, né? Eu sempre falo assim que ninguém está 100% certo, ninguém está 100% errado. É como o número 6 que eu escrevo aqui na mesa. Eu aqui estou vendo o número 6, mas daí você está vendo o número 9.
Então, são pontos de vista diferentes, né? Totalmente. E nenhuma de nós duas está errada. Então, Os Porquês de Laura não é romance, tá? Pode até ser um romance, mas é um romance da vida real, né? E é forte. Aqui as histórias são fortes. eu não achei romance, não. Então, assim, eu não escrevi esse livro para agradar ninguém, mas também não quero magoar ninguém. Na verdade, eu acho ele mais como um tapa na cara, assim, digamos assim. Porque às vezes você está tão estagnado, você está tão se vitimizando, está tão sofrendo. Mas o porquê que eu sofro tanto? Por que que isso não acontece comigo? Por que que Deus faz isso comigo? Tem até uma parte, né, onde você fala justamente isso. Mas ele é assim, gente, espera aí. Isso acontece comigo, mas eu tenho que saber o porquê que eu carrego esse peso. Eu tenho que entender o que aconteceu comigo lá atrás para entender porque hoje eu tenho essa angústia, eu tenho isso tudo. Então, tudo tem esse porquê. E descobrir o porquê disso é libertador, né? Então, nós temos vários bloqueios, mais de 200 bloqueios. Então. Né? Então, entender cada um deles, os nossos bloqueios, para a gente saber lidar com aquilo e desbloquear, né? Tem que desbloquear, tem que crescer. Porque os bloqueios, eles te travam, te paralisam. E que, a partir de que momento que você destravou na sua vida? Porque, assim, a gente vê que você teve bastante traumas, teve bastante coisa, e a partir de que momento você falou assim, não, agora eu vou utilizar tudo isso para o meu crescimento? Quando que foi que deu o clique, assim, falou, não, agora eu vou ser uma mulher diferente? Quando foi que a chave virou, né? Isso. Então, eu sempre ficava me perguntando, né? Os porquês de Laura, né? Eu sempre ficava me perguntando, gente, por que que eu sofro? Por que a ansiedade? Por que tanta ansiedade? Eu tenho uma família linda, filhos lindos, um marido maravilhoso. Por que tanto sofrimento? Se eu acredito em Deus, né? Se eu acredito num Criador que me ama, por que tanto sofrimento? E aí fiz várias pesquisas, mas as pesquisas eram com psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Essas pessoas não conseguiram me ajudar. Não conseguiram. Eu tive que mergulhar na leitura. Uhum. Eu tive que buscar outros tipos de conhecimento. Então, foi nas leituras, nos livros, que eu encontrei apoio. Então, você chegou a fazer tratamento psicológico com psiquiatra? Você chegou a fazer algum tratamento? Sim, eu tinha uma ansiedade exacerbada que eu chegava ao ponto de eu me mutilar, eu beliscava o corpo, beliscava o rosto, né? Por que isso? Ficava perguntando, gente, eu não tenho esse motivo para isso, né? Mas são as coisas interiores, é o emocional, é a falta do controle emocional. Então, isso não se ensina nas escolas. Não ensina controle emocional nas escolas. Não, né? Infelizmente não. Se a gente soubesse, porque eu acredito assim, eu acredito que toda pessoa carrega os seus traumas, todo ser humano tem os seus traumas. E se a gente pudesse ali blindar os nossos filhos desde a gestação, se a gente tivesse o nosso autoconhecimento antes de ser mãe, às vezes até seria mais fácil. Mas eu acredito que todos aqueles traumas que a gente tem, a gente acaba passando um pouco também para os nossos filhos, a gente pega dos nossos pais, passa para os nossos filhos, até que chega um ponto que a gente tem que virar a chave. Falar assim, não, a partir de agora eu não quero que essa geração de traumas e de tristezas continue na minha família, Tem né? que quebrar o ciclo. E quebrar o ciclo. E eu sinto que você quebrou esse ciclo, né? E Sim. Isso é muito bom. Com Fico certeza. feliz por você. Hoje eu sei quem eu sou, hoje eu tenho a minha identidade, né? E sei do meu propósito, né? Então isso para mim é maravilhoso. E está tudo escrito aqui no livro. E você acredita, igual eu vejo que você gosta muito do Pablo Marçal, né? Sim. E ele foi uma das pessoas que te inspirou a escrever? Com certeza, com certeza. Eu acompanho o conteúdo dele desde finalzinho de 2009, mas 2020 eu resolvi... 2022 eu resolvi aprofundar no conteúdo dele, mas já tinha visto alguma coisa e tudo, e eu gostei muito, muito do que ele ensina. Uhum. Então, ele ensina as pessoas a encontrar realmente a sua identidade e o seu propósito. Então, foi através das leituras que eu fiz, das lives que eu assisti, ouvindo o que ele fala, é que eu entendi muitas coisas.
Então, assim, você acredita que até o porquê de você ter virado a chave, ele foi um dos motivos também de você ter conseguido se enxergar melhor? Ele foi um dos motivos até de eu escrever o livro. Que bacana. Porque ele fala que a gente precisa escrever um livro. Todos nós precisamos escrever. E quando você estava em tratamento com o psiquiatra ou com o psicólogo, que você disse que eles não conseguiram te entender. Não. Você acredita na psicologia ou não? Você Não. desacreditou da psicologia ou você acha que a pessoa tem que procurar realmente uma ajuda? Você que não achou os profissionais da forma correta? Cada ser é único, né, Paula? Uhum. Cada ser é único, né? E eu não desacredito deles, não. Eles ajudam muito. O trabalho deles é muito importante. Mas eles também têm vários bloqueios. Com certeza, são vários humanos, né? bloqueios, né? Eu até fazia tratamento com um psiquiatra que ele falou para mim que eu ia tomar aquele certo tipo de remédio até quando eu morresse, até quando eu estivesse no caixão. Eu sou contra tomar, assim, até ignorância da minha parte, né? Mas eu acho que existe doenças e doenças psiquiátricas. Eu acho que existe doença que dá para a gente passar sem a medicação. E eu acho que existe doença que não tem como, você tem que tomar a medicação. Eu não, se mexe falar que eu tenho que tomar algum remédio psiquiátrico, eu já vou procurar uma outra segunda opinião, porque eu a não sei que seja constatado realmente que eu preciso tomar essa medicação, mas eu sou contra tomar medicação controlada desde que não seja um caso extremo, né? Agora, na psicologia, eu acredito. Mas eu acho assim que tem vários tipos de psicologias e profissionais que lidam com isso, né? Eu, por exemplo, até mandar um abraço para ela, a Paulênia, ela é minha psicóloga, tem até que voltar, né? Porque tem algumas chavinhas ali que a gente não fechou. Mas assim, tem muita coisa que eu passei e eu só consegui sair e fluir, primeiramente graças a Deus, segundo a mim e terceiro com a ajuda dela. Mas eu acho que foi o tipo de profissional e também o tipo de psicologia, que ela trabalha com a psicologia EMDR. Sim. Você conhece? Já ouvi falar. Que é tipo um reprocessamento através de movimentos bilaterais. Tem nada a ver com religião, é ciência mesmo. Sim. E a terapia cognitiva, que é aquela da fala e tudo, eu acho que ela é mais difícil de ser alcançado o objetivo. Então, assim, eu acredito muito na psicologia, acho que ajuda muito, mas eu acho que vai muito do profissional também que a gente acompanha. Com certeza. E eu acho que às vezes você se encontrou mais no Pablo Marçal, que ele te mostrou mais uma maneira de se fortificar do que um próprio profissional, Com né? certeza. Da área da psicologia. Com certeza, porque ele é uma pessoa totalmente destravada para todas as áreas. Eu até gostei, eu me identifiquei com ele, por quê? Porque ele falava de Deus e riqueza, né, simultaneamente. Então, todas as pessoas que falam de Deus não falam de riqueza. Riqueza que eu digo material mesmo, Uhum. né? Financeira, riqueza financeira. Então, ele atrai as pessoas até ele pelo o dinheiro, né? Mas quando a gente chega lá, a gente encontra o reino. Então, eu apaixonei no jeito dele ensinar, no jeito dele destravar as pessoas. Ele é um destravador de mentes, de bloqueios, ele é especialista nisso. Você, igual você falando na questão de dinheiro, a gente vê que você é muito religiosa, né? E você se considera uma pessoa... Porque, como você disse, as pessoas geralmente, quando fala de Deus, a gente sempre coloca o sentido de não poder ter o bem material, né? A gente entende muito nesse sentido. Mas não é bem por esse lado. Não é. E você é muito religiosa e você se considera uma pessoa ambiciosa? Então, faltava um pouco de ambição, né? Porque a ambição te impulsiona a você crescer. E foi né? justamente o contrário. Né? Então, a religiosidade muitas vezes faz atrapalhar a gente. Né? O religioso demais, ele fica muito focado só em regras. Cumprir regras, seguir regras. Mas a gente precisa entender que não é a religião que vai me salvar, que vai me fazer, né, às vezes, ir por outro caminho que eu precisava estar indo. Né? Então, você precisa separar religiosidade, essa palavra é difícil de falar, É difícil falar. de cristianismo, de cristão, de ser verdadeiro cristão. Né? Então, ser cristão, né, é seguir princípios que Cristo veio e deixou aqui para nós. Né? Não é regras.
Compartilho da mesma opinião. Eu acho que a gente tem que ser cristão, fazer a coisa certa, né, conforme a direção de Deus, mas eu acho que a religião ela é necessária às vezes para nos aproximar de Deus, né? Mas não é ela que nos salva. E às vezes isso deixa a gente tão doutrinado, né, que às vezes a pessoa cega e só consegue ver aquilo ali. Para escrever o seu livro, você teve a ajuda de alguém? Como é que foi a fase ali da escrita? Você que ia lá, escrevia e pedia conselho para outra pessoa? Ou não? Você Não, sozinha que fez? eu senti a necessidade de escrever, eu sentei, escrevi 5 páginas de caderno, grande, de um lado e do outro, ali escrevendo. E a partir dessas 5 páginas de caderno, eu vi que eu poderia dar andamento e escrever o meu livro. Porque quando eu sentei ali, foi mais um desabafo. Eu estava com uma situação mal resolvida na minha mente, né? E aí eu sentei e escrevi essas 5 páginas. Daí eu fiquei pensando, poxa, daqui eu vou continuar, eu vou escrever um livro. E levei esse conteúdo para o computador, digitei, e aí comecei e não parei mais. É uma delícia escrever. É muito gostoso. Quando você começa, você não quer parar mais. Né? Por mais que venham os sabotadores, como eu já disse, não, para que você vai escrever? Né? Escrever para quê e tal? E eu fui até o final. Eu escrevi o conteúdo do livro em 3 meses. 3 meses eu reescrevi, lapidei, fui lapidando, e nos outros 3 ele foi publicado. Então, menos de um ano. Menos de um ano. Porque se eu ficasse pensando muito, isso eu não posso pôr. Não, isso aqui também, isso aqui vai magoar alguém. Não. Como eu já disse, eu não escrevi para agradar ninguém. Eu escrevi, né, porque eu precisava escrever, ressignificar meu passado, construir uma nova história, encontrar o meu propósito, a minha identidade. E com isso, outras pessoas também podem seguir o mesmo caminho que eu. Com certeza. E teve alguma história que você começou a escrever, foi lá e apagou? Falou, não, isso aqui acho que eu não vou colocar, não. Teve alguma história que você deixou de colocar? Não. Por ser uma história forte ou que às vezes uma história que você achou muito pesada ou que às vezes você ia se sentir envergonhada. Escrevi tudo. Tudo que você teve vontade, você foi lá e... Sim, aliás, tem coisas até que eu falei... Hoje eu estava conversando com uma amiga, né? E eu contando para ela do livro que eu tinha escrito. Eu falei, nossa, esse detalhe eu não contei. Né? Então, tem coisas até que eu lembro que eu falo, nossa, por que eu deixei passar esse detalhe? Né? Eu não contei esse detalhe. Porque na hora que você está escrevendo ali, quando é a primeira vez, você ainda está um pouco travado. Né? Hoje, se eu fosse escrever esse livro, talvez eu escreveria com outra perspectiva. Né? Eu estava conversando com a colega minha hoje, e eu contei para ela o fato, e eu falei, nossa, eu poderia ter escrito esse livro. Qual que era o fato? Vou te contar. Eu falei para ela que eu namorei 11 anos, então, dos 15 anos e 4 meses até os 24, né, foi o meu primeiro namorado, que é o meu marido, eu namorei ele nesse período e resguardei a minha virgindade até 4 anos, até 24 anos. Entende? Bacana. Então, assim, isso é um fato que eu deixei escapar, não coloquei no livro. Às vezes, no momento, eu não achei tão importante, né? Mas hoje, eu contando, partilhando com ela, eu disse isso. Né? Dos 15 anos e 4 meses até os 24, eu consegui, né, ficar ali me resguardando para o casamento. Não consegui, claro. 11 anos de namoro, né? Foi muito tempo. Demorou um pouco, e a gente até riu e comentou e conversou. Eu falei, olha, o pedido do casamento é o homem que tem que fazer, tem que partir dele. Né? Resguardar a virgindade é para nós é que temos que nos resguardar, né? É claro que também teria que ser os dois ali, né? Um apoiando o outro ali, né? Na mesma questão, né? Hoje esse assunto eu já converso com a minha filha claramente, já sento, já explico para ela que é possível, que ela pode se resguardar, que ela pode ter um namoro santo, né? Porque muito dos nossos porquês também é a culpa. Justamente. De não ter conseguido fazer, às vezes, o que você tinha como objetivo, o que você tinha como sonho. Meu sonho era casar virgem. Né? Mas o namoro estendeu muito, né? E que acabou que eu, né, esqueci do meu sonho. Mas, por outro lado, também, assim que eu engravidei, a gente se casou.
né? E regularizamos a nossa situação de 11 anos de namoro. Um bom tempinho já de namoro, né? 11 anos, quase uma vida. Não, hoje eu falo para qualquer pessoa que eu esteja conversando, ou um jovem que esteja namorando, ou até para os meus filhos, eu falo, gente, se 5 anos você está com a pessoa e você não sabe o que é com ela, não precisa nem continuar, né? não continue, né? Eu acho que 5 anos ali, no máximo, já deu para você conhecer a pessoa, a não ser que você não faça perguntas, né? É. Porque as pessoas hoje, elas vão namorar e quer saber só Mal se conhece, né? Não faz pergunta. Justamente. Tem que fazer pergunta. E falando sobre você conversando com a sua filha e tudo, você fala dos seus pais aqui no livro, né? Até uma das partes, assim, que até me disparou alguns gatilhos foi quando você falou da sua mãe e do seu pai. A educação que você teve é a mesma que você procura dar para os seus filhos ou não? Tem coisa que você não quer passar para eles? Então, eu até comentei que ninguém dá aquilo que não tem, né? Ninguém dá aquilo que não tem. E às vezes a educação que a gente passa para os nossos filhos é essa de que vem de geração em geração. Né? É até sem a gente perceber, a gente está replicando as mesmas coisas, né? E aí vai também os mesmos erros. Por mais que você não queira, e quanto mais você não quer fazer aquilo, é que aquilo vem. Justamente. A gente tem que ter totalmente essa consciência. Eu costumo dizer que o Rian Davi, o meu menino mais velho, eu tenho alguns defeitos que eu odeio em mim. Eu sempre falo isso para Amor, né, amor? E o Rian Davi, né? E o Rian Davi, o meu mais velho, ele pegou todos os meus defeitos que eu menos gosto, digamos assim. Eu falo, Rian Davi, meu filho, não é assim que faz, não é assim que é. Aí o George vira pra mim e fala assim, amor, você é igualzinha. Eu falei, eu sei que eu sou assim, por isso que eu odeio que ele seja assim. Mas é tão engraçado que alguns medos que eu tinha, minha mãe, alguns medos que eu tinha, né, minha mãe tinha, e alguns medos que ele tem eram os que eu tinha. Aí, quando chegou no Juan Felipe, eu consegui, que é o meu caçula, eu consegui dar uma quebrada nisso aí. Eu falei, não, com o Juan vai ser um pouquinho mais diferente. Tanto é que ele é mais vida louca, que eu costumo dizer. O Rian Davi é mais centrado e o Juan Felipe é mais vida louca, mais independente, digamos assim. Mas, como você diz, né, aquilo a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Mas eu creio que a gente pega o que é de melhor da educação dos nossos pais, né? E aquilo que é de ruim, eles deram o melhor que eles puderam para a gente. E a gente tenta repassar isso da melhor forma para os filhos, né? Apesar da gente não ser perfeito, né? Não vem com manual o filho ali, né? Seria tão mais fácil. Mas existem bons livros, sabia? Que ajudam, né? Tem um livro Criando Meninos, não vou lembrar agora o autor, né? Olha só, você tem 2 meninos. Se tivesse lido esse livro... Já teria sido mais fácil. Com certeza, porque a gente fala que não tem manual, mas existe uma diversidade, uma riqueza na literatura, nos livros. Tem um para tudo que você quer obter conhecimento, tem nos livros. Vai lá no Google, pesquisa sobre o assunto, vai ter um livro para aquilo. Tem um autor que é voltado para essa área da educação que eu gosto muito. Eu não lembro de nenhum livro dele agora, mas eu lembro do nome dele, que é Isamitiba. Isamitiba. Eu já li alguns livros dele antes de ser mãe. Quem ama, educa. Né? Então... Quem ama, educa é um livro dele, do Isamitiba. Isso! Eu já li esse livro. Ele é muito bom, eu gosto muito desse autor. Educa. Tem algum autor que você se inspirou para escrever o seu livro, que você se inspira, assim, que você quer, nos seus próximos livros que vir, você se inspira nesse autor? Então, eu pequei nesse assunto de biografia, né? Eu deveria ter lido os livros biográficos, ou de autobiografia, principalmente de autores já best-sellers, né? Então, assim, você que quer escrever uma biografia, pode começar com Os Porquês de Laura. Comece com Os Porquês de Laura. Já li, ó. Então... Porém, no entanto, não fique só nele. Procure livros de biografia ou autobiografia de autores best-seller. Porque aí você vai estar vendo ali como que é, o que deve colocar no livro, o que não deve. Tendo um conhecimento maior sobre isso, eu pequei nisso, né? Eu não li. Realmente eu fiz, sentei, escrevi aquilo ali. E tem alguma coisa que, se você fosse reescrever novamente, você já falou que teve um fato, né, um detalhe que você esqueceu de colocar, mas teve alguma coisa que você arrependeu
de não ter posto no seu livro? Não. Você faria da mesma forma? Faria da mesma jeitinho? forma, às vezes, Até melhor. solucionando mais aquilo que eu já escrevi. Dando mais ênfase. soluções, mostrando para o leitor, né, que realmente eu quis que ele extraísse daquela história que eu estou contando. Então, eu não mudaria nada em essência, nada. Eu só acrescentaria algo que fosse para o melhor entendimento do que eu estava escrevendo. Que bacana. E pretende escrever mais livros aí? Ah, com certeza. Esse é o primeiro de muitos, né? Tomara que seja. E é muito bom. Bom, agora a gente não pode, assim, né, falar sobre o que é, porque ela ainda vai lançar o livro, mas qual que é a sensação para você de alguém chegar, por exemplo, igual eu me identifiquei com muita coisa aqui do seu livro. Achei muito bacana e, assim, me fez realmente refletir. Qual que é a sua sensação como escritora de alguém chegar e, às vezes, até mesmo pedir uma ajuda, uma orientação? Vai ser magnífico. 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 Ainda não aconteceu, só vieram críticas. Só críticas? Sim, só críticas, mas eu já estou preparada, já estava preparada. Não escrevi esse livro para agradar ninguém. Já sabia que iria vir, né? É uma história forte, uma história real, né? E se alguém se identificou igual você, né, entendeu a minha perspectiva, o que eu quis dizer com cada história, né? Porque aqui são vários capítulos e cada capítulo tem um porquê. Tem uma história, né? Então, mas espero que depois do lançamento, né, as pessoas adquirindo, elas vão ler e vai me dar os feedback. Que venham as críticas, porque eu vou recebê-las da mesma forma que vier as construtivas. As que vierem negativas vai ser melhor para melhorar. Para eu melhorar e aprimorar a arte da escrita. Justamente. Tem? É tão engraçado, eu sempre falo que nós temos que ter mais empatia um com os outros, porque muitas das vezes, igual a gente olha você, o seu esposo, né, o Sidney, eu sempre ia no Banco do Brasil, né, quando ele trabalhava lá, ele sempre alegre, sempre muito atencioso com todo mundo, seus filhos, eu me recordo mais da sua caçulinha. A Esther Vida. Isso, e assim, muito linda ela, e quem olha assim para vocês, não imagina quanto de coisas... Tudo que tem por trás dos bastidores. Justamente. Ninguém sabe a dor que a gente carrega, né? Então, a gente, às vezes, olha para outra pessoa, só vê o lado bom, né? Toda aquela conquista, a família bonita que tem, mas não sabe a luta que é para chegar até ali. Então, a gente tem que ter mais empatia um pelo outro, se colocar mais no lugar do outro. E, desde já, eu te parabenizo, porque, assim, eu acredito que sua biografia, realmente, ela é revigorante e ela vai ajudar muitas pessoas, assim como ela me fez parar para analisar algumas coisas que eu vivi na minha vida também e entender os meus porquês também. Ah, que bom. Que maravilha. E te perguntar mais uma coisa. Quando você estava escrevendo, teve algum momento assim que te disparou algum gatilho? Teve algum momento que você teve que parar, respirar? Veio algum momento de choro? Dos seus feedbacks ali quando criança, quando adolescente? Olha, o momento mais difícil desse que você está perguntando é porque eu escrevi esse livro de memórias. Revisitei mesmo só as minhas memórias. Como eu não escrevi sobre os meus antepassados, meus bisavós, essas coisas, não. Eu escrevi mais do que eu tenho conhecimento de memórias, né? No entanto, eu precisava ver com a minha mãe alguns detalhes. Paula, quando eu perguntava para ela, para eu poder ser mais assertiva no que eu queria contar, né? Ali eu vi que tinha mais sofrimento do que a minha própria pessoa. Entende? Então, eu tive que parar. Falei, não vou perguntar mais, né? Porque está trazendo todas umas memórias afetivas negativas. Porque o nosso cérebro, ele é assim, ele tende a só as coisas negativas, né? Justamente. Fica ali armazenadinha ali, né? E se você não ressignificar e não tratar, né, você vai carregar aquilo ali para sempre. Justamente. Né? Então, por isso que eu amo um capítulo lá do perdão. Ele realmente é diferenciado, esse capítulo. Gosto muito desse capítulo, porque você só vai ressignificar as suas histórias, né, ruins, as suas histórias que você achou que era ruim, né, que fizeram com você, como eu já disse. Não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer a partir do que fizeram com você. Justamente. Então, perdoando o seu passado, né, perdoando você, perdoando as pessoas que você
pensa que te feriram, que te machucaram. Ninguém dá o que não tem. Se uma pessoa te feriu, te machucou, te magoou, era o melhor que ela tinha para dar. Então você tem que instalar esse drive na sua mente, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E são chamados pelo seu propósito. A gente tem que instalar esses drives positivos no lugar dos negativos. Para todo um pensamento ruim que vem na sua mente, você tem que colocar um novo, um outro significado. Isso é que é ressignificar. E desfazer de toda essa bagagem de peso, né? Às vezes a gente carrega tanto peso, a gente carrega uma mala, um fardo que não é nosso, né? Uma culpa que não é nossa. O Georges tem uma frase, minha mãe até ficava assim, ela demorou a compreender o porquê da frase, ela ficava assim, achava ele até meio grosso, né? E eu também demorei a compreender o porquê que ele falava essa frase. Mas hoje eu utilizo ela na minha vida e hoje minha mãe fala ela para todo mundo também, que é cada um tem que cuidar da sua vida, cada um cuida da sua vida. Ele fala que se pudesse fazer uma camiseta com esse nome. Aí eu demorei a entender o porquê disso. Aí a gente sempre junto e eu sempre queria abraçar os meus problemas e os problemas de todo mundo. Problema, às vezes, da minha mãe, do meu pai, do meu vizinho, de todo mundo. Ele, amor, cuida da sua vida. E eu ficava numa raiva daquilo, né? E eu fui entender que se eu não cuidar da minha vida, como é que eu vou cuidar da vida dos meus filhos? Exatamente. Então, cada um tem que cuidar da sua vida e abraçar os seus problemas, porque cada pessoa é ela e Deus. Cada pessoa é o seu problema e Deus. Então, ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Ninguém vai resolver os seus problemas, os seus dilemas por você. Ninguém vai se curar por você. Então, cada um cuida de sua vida. Deixa que aquela pessoa ali tá com o problema dela, ela tá lá. Precisou de mim? Tô aqui disposta a atender, liga para mim, eu vou lá, te ajudo. Mas eu não vou ficar lá, eu posso te ajudar? Eu posso fazer isso para você? Eu posso sofrer isso por você? Não. O que os meus filhos têm que passar, por mais que doa em mim, e dói como mãe, tem coisa que você quer ir lá e fazer por eles, são eles que passam. Então, cada um cuida de sua vida. Então, dizem que quando as pessoas entram no avião, né, que tem aquela frase lá que fala, em caso de despressurização, você pegue a máscara, coloque em você para depois colocar na outra pessoa, no que está do criança, lado. né? Então, isso vem muito, né, com o que você disse. Cuida da sua vida, porque se você não cuidar de você, como você vai cuidar do outro? Justamente. Se você não estiver bem com suas emoções, emocionalmente bem, como você vai cuidar do outro? Não tem como, né? né? E outra coisa do cuida da sua vida, é o Diógenes que gosta dessa Isso, frase, e a sua mãe depois aderiu, né? Fala para todo mundo. Então, essa frase, eu tenho ela numa pulseira, até senti falta de estar com ela no braço, que o Pablo Marçal, ele tem como jargão. Vá cuidar da sua vida. Que bacana. É dessa forma. Não sabia Vá disso. cuidar da sua vida. Porque se você está cuidando da sua vida, além do que a gente já falou aqui, você não tem tempo de fofoca. Justamente. Você não tem tempo de ficar sabendo da vida do outro. Exatamente isso que o Georges fala. Né? Você não tem tempo para fofoca. É desse jeito. Amor, deixa eu só lembrar a última pergunta aqui que eu iria fazer. Sim. Rosimeire, e hoje, a Rosimeire de hoje, como era ela antes do livro e como é a Rosimeire depois do livro? Então, claro que eu cresci bastante, né? Até digo, se eu fosse escrever esse livro novamente, hoje eu já teria outras perspectivas. Aprendi muito com o processo da escrita, mergulhei no mundo da escrita, tanto é que uma pessoa, me conectei com ela, e ela é dona de uma editora. E um dia ela me falou assim, Rose, transcreve... Ela me chama de Rose. Rose, transcreve um vídeo para mim, transcreve uma live para mim. Eu falei, beleza, transcrevo. Ela é dona de editora. Ela amou o texto, porque ela me passou o vídeo do que a pessoa estava falando lá, e eu fui escrevi o que a pessoa estava dizendo. Ela amou. Tanto é que agora, o que eu sou hoje? Eu sou ghostwriter. É difícil falar essa palavra. É difícil. Um escritor fantasma. Né? Quando eu escrevi meu livro, eu escrevi sozinha.
Sentei, escrevi, usei o computador, né? Hoje, eu ajudo pessoas que não conseguem escrever, que quer materializar o seu livro, materializar a escrita, eu consigo ajudar essas pessoas. Que bacana. Porque eu mergulhei nisso. Quando eu estou fazendo algo, eu mergulho, eu me jogo, eu estudo, né? E para publicar um livro, eu comprei também um curso que ensinava os processos da escrita. Tanto é que eu aprendi a fazer a correção de texto no Language Tool, olha aí. Que bacana. Então, hoje eu faço correção de texto, eu transcrevo lives, eu transcrevo áudios para ser transformados em livro. E o último trabalho que eu estou pegando agora para fazer é de revisão. Revisor, né, de texto. Isso. Não, aliás, revisão eu já fazia. Uhum. Né? O que eu faço agora é crítica. Uma coisa que eu não usei para o meu livro. Olha para você ver o tanto que a gente cresce. Quando eu estava escrevendo meu livro, eu sabia da importância de colocar o livro na mão de pessoas e falar assim, critica, fala em tudo. Onde é que você está dando sono? Onde é que você não está gostando? Critica e o que está faltando nesse livro e tal. Então, você tem que colocar o seu livro nas mãos de umas 3, 4 pessoas para fazer a leitura e fazer a leitura crítica. Né? E hoje eu já sou essa pessoa. Olha que bacana. Né? E eu pego livros para fazer a leitura crítica. Entende? Então, além de você crescer, eu acredito que ainda mais o seu emocional, como profissional, você está deslanchando cada vez mais também. Estou fazendo o que eu estou gostando. Que bacana. Né? Que estou mergulhada no processo da escrita, ajudando pessoas a partir do conhecimento que eu peguei. Isso é ótimo. E, gente, ela vai lançar o livro dela agora, né? No próximo dia 21, né? 21 agora de setembro. Sim. Eu li, tá, gente? Eu tive a honra de lê-lo antes do lançamento. Ela vinha aqui no podcast, nós convidamos ela para vir aqui. E o Georges não gosta de ler. Tem 4 faculdades, né? Mas ele não gosta da leitura. Nunca leu o livro. E é super inteligente, graças a Deus, né, amor? E aí eu li, gostei muito, recomendo. E agora eu vou passar a palavra para ela, para convidar você para ir lá no lançamento do livro dela. Adquira o livro, faça uma leitura e faça de uma forma profunda. Não faça uma leitura assim, por cima, não. Eu fiz ele deitada na minha cama, a gente foi deitar, né, amor? E eu comecei a ler e eu não consegui parar, porque... o amor dormiu, né, que já foi de noite, e eu fui lendo assim, e fui realmente revendo algumas coisas, e foi bem bacana a minha leitura. Então, aconselho você ler com tempo, com prazo, sozinha, e refletir sobre o seu livro. E vou passar agora a palavra para você, para convidar o pessoal para ir lá no lançamento do seu livro. Tá bom, então. Então, eu quero convidar você, que está aqui assistindo esse podcast, que é fã da Paula, do Diógenes, que faz esse belíssimo trabalho, né, que dá essa oportunidade para a gente estar falando, né, de assuntos pertinentes que a gente está fazendo. Né? Então, eu quero convidar você para estar lá na Câmara Municipal no dia 21/9, próxima quinta-feira, às 18h30. A gente vai estar fazendo um lançamento, né, presencial do livro Os Porquês de Laura. E os primeiras 20 pessoas, né, a adquirir o livro vai estar levando um brinde. Maravilhoso. Se eu fosse você, eu chegava cedo e garantiria o seu brinde. Eu vou estar lá, hein? Eu vou, com certeza. Rosimeire, oi? Ah, verdade, né? Eu não tinha esquecido desse detalhe, que eu ia lá no dia e ia pedir ela para assinar, né? Verdade, mas já ficou oficializado. Ok? Eu vou estar lá no lançamento com certeza. Mas, como eu já li o livro antes, eu vou, assim, me adiantar e pedir você para assinar o livro para mim desde já, né? Olha que chique, gente. Me adiantando aqui. Com todo prazer, a honra é minha. Ainda mais obrigada. De ter um feedback maravilhoso desse, né, acerca do que você leu, né? Você se identificou, você entendeu, né, o que eu quis dizer. Espero que também muitas pessoas façam como você. Eu creio que sim. O pessoal vai ler e vai entender bastante porquês aí.
Que chique, hein, amor? A gente tendo o livro autografado assim antes do lançamento, hein? Olha que lindo. Que lindo, gente. Obrigada, obrigada, Rosmeire. Rosmeire, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por estar aqui. Obrigada por compartilhar suas experiências assim tão profundas, tão íntimas e ajudar várias pessoas. E te desejo todo sucesso. Você é uma pessoa, você e a sua família, que eu já admirava bastante. E depois de conhecer a sua biografia, te admiro muito mais. A mulher que você é, a pessoa que você é. Te desejo muito sucesso, tá? Eu que agradeço de estar aqui. Eu que estou honrada de estar aqui e eu contei aqui, a gente falou bem pouco, né? O que o leitor vai encontrar aqui é bem mais profundo Bem mais e coisas. bem mais forte. Aqui eu não contei quase nada. Verdade, bem mais forte. E a você que ficou com a gente aqui até agora, né? O meu muito obrigada. Compartilhe aí nas redes sociais, dá aquele joinha pra gente e não deixe de ir lá, gente. Prestigiar o lançamento do livro. E a você que segue o nosso canal aqui, muito obrigada a você. Uma boa noite e até a próxima.